E quem não tá dança, aliás, é uma expressão coloquial que a gente diz, e dançou. E eu vou aproveitar para perguntar isso ao meu convidado, que é professor de português e está com um dicionário falando de bordões, neologismos, expressões idiomáticas. Nelson Cunha Mello, vem para cá. Uou! Você viu que nós tivemos um pequeno problema do microfone. Como é que você derrubou o microfone? Derrubaram, não fui eu. Que mentira, você que soltou aí na frente. Não fui, e ele caiu. Não? Não. Olha só, aqui é conversando é que a gente se entende. Dicionário de expressões coloquiais brasileiras, Nelson Cunha Mello. Já está. Isso aqui é o final dele. Já é o final. Editora. Já. Qual é a editora? Isso. É o seguinte, eu coloquei em algumas editoras. Isso sei, mas digo, ainda não está. Ainda não está editado, não. Porque eu achei, você sabe que eu achei curioso, porque ele podia na edição final, quer dizer, na hora que for publicado, cadernado, etc., podia ter uma aparência assim de caderno, não assim porque fica, obviamente, mas porque eu achei bonito, inclusive até a cor da capa, que é simples, mas gostei. Legal. E já está para ser... Eu fiz o seguinte, eu concluí, enviei para algumas editoras, algumas das quais já manifestaram interesse, mas nós estamos conversando. Tive uma proposta que não me interessou, porque eu quero que haja uma distribuição minimamente boa, que me dê algum retorno, não apenas financeiro, mas em função do trabalho que foi feito, de 10 anos. Evidente. Eu acho que merece uma divulgação melhor, enfim, uma edição mais ampla, com uma distribuição... Claro. Você vai dizer o nome das editoras que já estão... adequada. Mandei para muitas, mandei para Record, mandei para Siciliano, mandei para muitas. Planeta? Planeta não mandei ainda. Mande. Mande para Planeta, que eu tenho certeza que o meu amigo Pascoal vai se interessar por isso, que é fascinante. Eu, pelo menos, acho fascinante tudo que é ligado a esse tipo de expressão. As capas vão ser feitas pelo meu amigo Ziraldo. O Ziraldo. Que muita gente pensa que o Ziraldo é meu irmão pela frequência com que ele vem ao programa, mas é irmão só em espírito. Vocês sabem o que é bordão, porque às vezes a gente fala em bordão, a gente que é do ramo sabe exatamente. São aquelas frases que são repetidas em programas de televisão ou de rádio, ou enfim, até no cinema e no dia a dia, e que as pessoas começam a utilizar em outras situações. Isso mesmo. Agora, uma coisa interessante, João, é que os bordões de apelo mais popular são realmente os da televisão e da música popular brasileira. Como assim? Os de apelo mais popular. Os da televisão através dos programas humorísticos e novelas. E música popular brasileira, nós temos muitos aí também, né? Quer dizer, então, e são expressões que, de tão repetidas, elas passam a fazer parte do inconsciente coletivo. Não, tem um aqui do Max, por exemplo, que é Mato Velho. Mato Velho. Exatamente. Muito amigo. Há seus aí, muito. Muito amigo, sim. E você vê que há bordões que não se perdem, como algumas gírias também que são perenes. Passa pelo... Aqui no seu programa, por exemplo, você usa 2 bordões constantemente. Não está usando muito agora, mas já ficaram no inconsciente coletivo. Quais são? Assessor para assuntos aleatórios. Assuntos aleatórios. Que as pessoas adaptam, não é? Então é comum, por exemplo, um dia desse, uma amiga minha, nós estávamos conversando sobre futebol, e ela disse assim, fulano aqui, sobre o marido dela, é meu assessor para assuntos futebolísticos. Então eles pegam o bordão que você criou no seu programa e vão adaptando a situação. Mas qual foi o outro que tem aqui?
Você tem o assessor para assuntos aleatórios e sem querer interromper, já interrompendo, que as pessoas também adaptam. Então você pode dizer sem querer criticar, mas já criticando. Sem querer sacanear, mas já sacaneando. E vem cá, e o uso do hífen? Que é uma coisa que também... O uso do hífen é o seguinte, eu coloquei aí um capítulo, tem até uma história do Ziraldo interessante aí. Eu coloquei um dos capítulos aí, era o valor conotativo do hífen. E conotativo, o que é? É o hífen entrando para dar um sentido figurado diferente do sentido que as palavras tinham antes de se juntarem. Mas dá um exemplo, Para que o pessoal entenda, por exemplo, você tem galinha morta. Sem o hífen é a própria ave sem vida. Galinha morta com hífen é um bom negócio. É uma galinha morta, é um bom negócio. Então, isso aí sempre me chamou a atenção. Então, eu tinha colocado aí, manteiga derretida, por exemplo, né? Sem hífen é a própria manteiga em estado líquido. Com hífen é o cara que chora à toa. Pô, esse cara é uma manteiga derretida. Aí tem hífen. Tudo bem, mas por que galinha morta é um bom negócio? Não, quem foi o primeiro maluco que disse, olha, é uma galinha morta? Deve ser pela facilidade que uma galinha morta oferece. Sem ter pra quem? Sem oferecer resistência, ela é inerte. Coitada da galinha. Não é? Quer dizer, você for pegar uma galinha viva é difícil, né? Mas se for, não, mas um tigre... tigre... é fácil, deve ser por aí, né? Não, ou um leão morto, aí realmente... Agora a galinha tá viva, pega ela e mata. Mas o lance do Ziraldo, Ju, foi o seguinte, quando eu mostrei para eles, ele chegou no capítulo do hífen, falou assim, porra, você botou aqui regra de hífen? Eu falei, não, que aliás não tem nada a ver com regra de hífen. Isso é um dos casos, porque o problema do hífen, ele é normatizado pelo pequeno vocabulário ortográfico brasileiro, que é de 1943. Aliás, é um negócio que está precisando de revisão, porque é a pior dificuldade da língua portuguesa. É o hífen? É o hífen. Não há professor, escritor, jornalista que não tenha dificuldade. Mas é o seguinte, mas Nelson, desculpa. Agora, este caso específico, desculpa, só sem querer interromper. E já interromper. Não, fala, depois eu te pergunto. Nesse caso específico aí, não tem nada a ver com regras de prefixos e não sei o quê. Então o Ziraldo, quando olhou, você botou a regra? Não botei. Aí eu expliquei, mas como é que é isso aqui? Eu falei, olha, manteiga derretida, bico de papagaio, sem hífen, é o próprio bico da ave, com hífen. É dor nas costas. É dor nas costas, na coluna, aquele negócio todo, várias coisas. Eu fui falando. Aí eu fui passando o dedo, e ele do meu lado aqui, e ele fui passando o dedo, assim, eu cheguei em bunda mole. Eu falei assim, olha, por exemplo, bunda mole. Então, eu ia dizer assim para ele, bunda mole sem hífen é uma bunda flácida. Antes de eu acabar, ele falou assim, já sei. Então, eu tenho bunda mole sem hífen, mas não sou bunda mole com hífen. Eu digo, é isso. Acertou exatamente. Mas ele levou esse tempo todo para entender o negócio do hífen? Pois é. Mas aí, ele gostou muito disso. Olha, vai para casa, você... tira isso daí, faz o livro, etc. Vai para casa, senta e escreve. Aí o que eu fiz? Durante 2 meses, ampliei a pesquisa do hífen e fiz um livrinho que está aí. Tem um livro só sobre hífen? Só sobre hífen. O valor isso aqui é do hífen. Uma maluquice levada a sério, realmente. Olha aí. Dedo duro, rabo de saia, mala sem alça, cu de ferro. Sim, mas também um cu de ferro sem hífen não existe, né? Pois é. Gente, olha, é um caso raro, ele teve que fazer uma cirurgia e botaram nele um cu de ferro. Vai ter que trocar porque está oxidando. Existem casos assim em que sem o hífen não tem sentido. Pé de cana, chupa sangue. Agora, isso é uma capa provisória, porque o Ziraldo ficou de fazer a capa, então eu coloquei a título de curiosidade mesmo, várias palavras, porque isso aí já... fica uma coisa instigante, né? Você lendo essas palavrinhas, você já é instigado a ver, a procurar, né? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Como a língua portuguesa é fantástica, porque tem sempre um clássico embasando o erro que você cometer. Então, digamos que Machado de Assis escreveu Olho de Sogra sem hífen. E um outro clássico escreveu Olho de Sogra com hífen. Isso não te dá liberdade de botar o hífen onde você quiser, você enfia
O hífen? Teoricamente sim, mas você tem uma norma sobre, aliás, várias normas sobre o emprego do hífen. Então, se nós estivermos falando, por exemplo, de linguagem coloquial, você vê, aliás, a linguagem coloquial e a linguagem culta, elas não são excludentes. Elas caminham juntas, elas coexistem, às vezes até no mesmo grupo social, numa mesma pessoa. O que a gente tem que fazer é usar a linguagem de acordo com o momento e lugar, assim como a gente faz com roupa. A linguagem é como roupa. Quer dizer, nós estamos aqui razoavelmente vestidos, mas ninguém, a não ser você talvez, está vestido a ponto de sair daqui e ir para um baile. Assim? Gala, etc. Baile? Só você. Obrigado. Quer dizer, então, ninguém está vestido aqui adequadamente, por exemplo. Você daqui tomar um banho de piscina ali ao lado. Não conheço, não. Aí então, é só tirar a roupa. Então, a linguagem é exatamente assim. Você aqui no seu programa, conduzindo o programa, você procura falar, evidentemente, corretamente. Preocupação que você não deve ter se estiver com seus amigos, tomando um vinho, no jantar. Não, eu tenho a preocupação, principalmente, de não falar bobagem. Agora, né, mesmo com os amigos ou aqui. Agora, erro de português, às vezes sai sem querer, você fala uma batatada e depois você diz, puxa, ali eu falei, né, fiz ali uma concordância errada. Às vezes acontece. Mas desde que o presidente Lula assumiu, essa preocupação acho que sumiu de todos nós, devido à competência com que ele exerce, talvez até exerce com Z, mas exerce com a maior competência, né? Agora, não, de verdade. Ele nos dá muita contribuição. Eu quero encaixar uma pergunta aqui, se você deixar. Uma sem só. Sem querer interromper. Não, você pega e blá, 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 aí eu tem um monte de coisas que eu quero saber. Por exemplo, tá aqui uma. Além dos bordões, tem uma hora que você fala em fato como pleonasmo. É isso? Fato real? Exatamente. Por que fato real, a nossa língua, a língua portuguesa, né? Por que fato real seria um pleonasmo? Porque a própria raiz de fato já significa fazer, quer dizer, feito, quer dizer, uma coisa real, que aconteceu realmente. Nem sempre. Então nós costumamos dizer, por exemplo, essa história é baseada em fatos reais. É uma redundância que até se admite, porque mas você veja bem, não chega a ser um pleonasmo vicioso. Não, mas nem isso. Pelo seguinte, se você estiver em Portugal e falar em fatos reais, você está falando nas roupas do rei. Ah, sim, claro. Ele botou um fato real, botou um terno do rei, não é verdade? Isso é verdade. Então não é um pleonasmo, nesse caso não é um pleonasmo. Se você chegar em Portugal e dizer um fato real... É mesmo, onde é que está o fato? Quero ver o fato, onde é que está o fato? Por isso, Ju, que é bom frisar que eu até coloquei nas expressões coloquiais brasileiras o título. Porque, na verdade, realmente há muita diferença, você sabe disso, até melhor do que eu, entre a língua falada portuguesa falada no Brasil e a falada em Portugal. Não, é evidente. Como há uma diferença que deveria ser estabelecida entre a língua falada no palco e a língua lida, porque muitas vezes você vai assistir um espetáculo e o que os atores estão falando lá é uma língua literária, que parece que eles estão lendo. Não é falar errado, não é dizer tu gosta de eu, não é isso. É verdade. É falar o coloquial, e às vezes coloquial poético, claro, não é isso, de falar aquela língua seiscentista que às vezes a gente escuta no palco e que realmente já não deixa o espetáculo passar. Eu vou chamar o Willem, que eu vou ver se eu consigo fazer umas perguntas para ele agora, no segundo bloco. Que, por enquanto, ele pegou aqui o trem e foi embora a 1000. Vamos lá, Willem. Tenho aqui ao meu lado o professor Nelson Cunha Mello. Vamos abrir o bloco mostrando no telão algumas frases para a gente fazer os comentários. Fotos, aliás. Fotos. Essa foto. O que quer dizer essa foto? Plateia. Entrou pelo cano. Perfeito. Vamos lá. Hein? O que, Derico? Trocando os pés pelas mãos. Trocando os pés pelas mãos. Bater as botas. Se bem que é uma bota meio sapato. Né? Aí foi um infarto não fatal.
Vamos lá. Acertar a mosca. Acertou na mosca. Ok? O que mais? Descascando abacaxi. Vamos em frente. Isso aqui é uma plateia culta. Maravilha. Trocando as bolas. Vamos mais. Muito bem. Pagando o pato. Alguém falou, nossa. E aqui? Chover. Não. Fazer tempestade em copo d'água. Aquilo é um barco. É um barco. Muito bom. Vamos lá. Molhar o biscoito. Molhar o biscoito. Carta fora do baralho. Vai. Hein? Marcando toca. Marcando toca. Ok. Roda. Com a mão na roda. Com a mão na roda. Minhoca na cabeça. Que coisa mais nojenta essa foto. Vamos em frente. Pedra no sapato. O quê? Pedra no sapato. Pedra no... eu não vi que era uma pedra. Aqui é com uma tartaruga na cabeça? Não. É um ferro de engomar. Testa de ferro. Tem mais? Andar na linha, né? Andar na linha. Andar na linha. Trocando os pés pelas mãos. Aí, Derico. Derico sempre na frente. Eu já estava prevendo, cara. Vamos lá. Pé atrás. Pé atrás. Boa. Tirando água do joelho. Mala sem alça. Barbas de molho. Baba de molho. Chá de cadeira. Queimando a rosca. O que é? Queimando a rosca. Professor. Queimando a rosca. Vamos lá. Pisou na bola. Como é que é isso? Pisou na bola. Lava as mãos. Uma mão lava a outra. Uma mão lava... Ou lavando as mãos também, né? lavando as mãos. Cabe as duas aí. É. Uma mão lava a outra. Segurando vela. E aí? Pau na máquina. Pau na máquina. Pau na máquina. Pau na máquina. Calça frouxa? Sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. Vamos ter mais algumas? Quantas tem ainda? Faca Aqui e é- queijo na mão. Com a faca e o queijo na mão. Vamos mostrar mais uma. Soltando a franga. Soltando a franga. Vamos lá. Quebrando galho. Ou quebrando. Ou quebra galho. Pelo em ovo. Cobrindo pelo em ovo. Descobrindo pelo em ovo? Ovo, é. Tá. Pendurou as chuteiras. João sem braço. Engolindo sapo. Engolindo sapo. Chutando balde. Chutando balde. Enchendo linguiça. Enchendo linguiça. Agasalhando croquete. Qual é essa? Agasalhando croquete. Agasalhando o croquete. Tem mais uma. Com a corda no pescoço. Muito inspirador. Tudo as fotos. Você devia publicar um livro de fotos com essas fotos.
ou anexá-los aqui ao dicionário. Agora, por exemplo, tem uma coisa curiosa, que é as expressões assim, para se referir à morte. Cantar para subir, abotoar o paletó, dormir o sono eterno, Isso. esticar as canelas, assentar o cabelo, e uma que eu aprendi ontem maravilhosa, que é ir para o outro lado. Ou a pessoa tem uma morte aparente, viu o outro lado, volta, aí tem gente que diz, olha, é uma pessoa muito interessante porque ele esteve do outro lado. E eu sempre pergunto, por que não ficou? Não é verdade? Esteve do outro lado, está mais alto. Morreu, né? Vamos ser francos. Morreu. Isso é medo da morte, né? É verdade. Porque não suaviza nada. E você botou uma aqui, que depois também que eu vi aqui agasalhar o Croquete, nada me espanta. Nem o que o Bira falou no começo da entrevista com a Débora. Mas tem uma aqui, meu Deus, que a Tatiana separou, que era... São muitas também de relação sexual. Relação sexual. Olha só. Que coisa, porque aí teve molhar o biscoito, por isso que eu lembrei. Agora, tem umas que eu não conhecia. Por exemplo, botar a baratinha no espeto. Isso quem é que fala, por exemplo, é um sujeito sedutor que quer conquistar uma moça, chega pra ela e diz, ô meu amor, vamos botar essa baratinha no espeto? Você acha que conquista? Não, peraí, depois deixa eu perguntar tudo, aí você explica de uma vez só. Bem. Gratinar o canelone. Gratinar o canelone e descabelar o palhaço. São de uma força poética extraordinária. O quê? Trocar o óleo. Tem lá também. Por que você toca tão bem? Por que não fica calado? Elas são autoexplicativas, né? É claro. Mas talvez ligeiramente grosseiras para você dirigir isso numa sedução. Não é? Numa Dizer, meu amor, sedução, vamos gratinar o canelone. Mas quando a gente faz um dicionário, João, você não pode omitir. Não, eu não estou falando do que você fez. Eu acho que você tem. Acho que o bom do dicionário é isso. Eu gostaria de saber que força poética inspira o sujeito a criar. Porque alguém criou isso. E há outras aqui que a Tatiana não deu para colocar, que são muito boas também. Por exemplo, diga lá. Você tem, por exemplo, aí você tem molhar o biscoito, gratinar o canelone, botar baratinho no espeto. E... levar a tora para serrar. Como é que é? Levar a tora para serrar. Meu Deus, essa realmente... Botar a perereca para tomar leite de canudinho. Eu vou ficar com essa edição aqui, tá? O que mais? Me lembro agora, mas há muitos outros. Eu mandei uma relação. Mas isso está dividido 40 e poucos. Está dividido por capítulo? Não. Não. Eu fiz o seguinte, eu separei daí para mandar... Cadê? Tá aí, Tatiana, tá com você? Essa relação, eu sei, mas digo, não tem separado. Você... Hã? Não, separado não, porque está todo em ordem alfabética. Né? É interessante que tem assim, do caramba. O mesmo sentido de do caralho. Exemplo, deu uma confusão do caramba na porta da boate. E também tem assim, do caralho, disse de coisa ou pessoa difícil, complicada. Essa eu nunca ouvi nesse sentido. Eu vi no sentido de elogiar. Também. Não, fulano também. Realmente, fulano do... Tanto que daí veio o Paca e o Duca. Paca né? e o Duca. Né? Como corruptela. Você lembra mais algum desses de botar a tora, botar o que para tomar de canudinho? Tomar leite de canudinho? Quem? Botar perereca para tomar leite de canudinho. Gente, isso é de uma criatividade de Júlio Verne. Você lembra de mais alguma? Não, né? Mas temos aqui outras, por exemplo, além das sexuais. Isso eu acho interessantíssimo, né? Que é cor de burro quando foge. Que raio de cor é essa?
Isso é interessante, Como é que surge isso? João, é uma corruptela. Aliás, posso até falar das outras, são umas 4 ou 5 corruptelas muito boas. Vamos ver. Essa daí, por exemplo, vem da expressão corra do burro quando ele foge. Que não tem nada a ver com o que é a expressão hoje. Mas a corruptela é exatamente isso. Corra do burro quando ele foge. Ela muda na forma, muda na grafia, muda no e muda na aplicação para cor. E na aplicação também muda. Bom, e aí outra aqui que dia desse você entrevistou o Lázaro Ramos aqui e tinha lá uma corruptela, Opaió, que é o nome do filme. Não é? Olhe para isso, olhe. Opaió. Não é? Lá na Como Bahia, aquela que eu digo aqui também, que é o que aqui, o que é cá. Você sabe o que é, né? Então, não. Ele passa por cima, ele não é. O que eco que há aqui. O quê? Acá é eco. Que eco é? É o eco que há cá. 2 chetos na boca de um túnel. Agora aqui, por exemplo, Você tem... cuspido escarrado, isso a gente já falou. Isso aí é uma corruptela que há 2 vertentes aí, né? Ou vem de esculpido e encarnado ou de esculpido em Carrara. Que é mais normal, né? É mais normal. O encarnado já foi uma corruptela da corruptela. Você tem bicho carpinteiro, por exemplo. Esse menino está com bicho carpinteiro. É estar com bicho pelo corpo inteiro. Uau! Aí. Inclusive no canudinho, tá tudo Sabe bichado. que- Ir para Cucuia. Ir para Cucuia é interessantíssimo. É relativo ao cemitério de um bairro chamado Cacuia, na Ilha do Governador, lá no E Rio. também é no sentido de Então, passou para outro lado. Quer dizer, foi para o cemitério da Cacuia. De tanto se falar, foi para a Cacuia, pronto, morreu. O Osmar tem uma muito boa. Como é que é? Da batatinha, Osmar? Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Ao invés de espaço. Ele já deu o desfecho, acabou. É o correto. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. A batatinha não esparrama pelo chão, espalha a rama Espalha a rama pelo pelo chão. chão. Isso não há como. É a corruptela daí. Chulé também. O chulé. Sem sapato. Em inglês, né? Chulé. Chulés. Chulés. Pode ser, né? Você tem a expressão CC, por exemplo, Cheiro de corpo. cheiro de corpo, são as 2 letras C. O que o Osmar Das riu? palavras cheiro e corpo. Que estava no chulé, subiu o cheiro, né? Eu quero falar com você e com o Bira depois lá na minha sala. Tá? Agora, Dizer cobras e lagartos de uma pessoa. Como é que é? isso aí diz respeito a... Porque são animais antagônicos, quer dizer, a ferocidade que os 2 animais têm, quer dizer, isso aí faz com que eles não se deem nunca. Então, dizer cobras e lagartos vem exatamente daí. Quer dizer, dizer de tudo. Isso, dizer de tudo, enfim. E, para terminar o nosso papo, o que você acha a gente falou aqui do nosso presidente, das metáforas criadas pelo Lula? Jô, isso aí é importante colocar, é o seguinte, a linguagem, as expressões coloquiais, elas são eivadas de linguagem figurada. A linguagem figurada sempre, tá? Daí a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada. Então, e dessas figuras, quer dizer, todo mundo fala o dia inteiro metáforas sem saber que está falando metáfora. Porque isso é instinto, não é? E a metáfora foi muito difundida agora, não chegou a se popularizar tecnicamente o que é uma metáfora, mas foi difundido no filme O Carteiro e o Poeta, em que o Pablo Neruda ensina o seu carteiro a fazer metáforas, etc. E agora a imprensa tem badalado muito em função das metáforas que o nosso presidente usa, né? Parece que lá no Planalto tem até um quarto de metáforas. Que ele passa de Na hora manhã, que ele pega. abre, pega. O avião também presidencial tem compartimento De de para metáforas. Normalmente futebolísticas e de gosto não muito apurado, mas ele tem uma grande contribuição para A criação das popular, né? Porque metáforas. atinge bem, não é? Totalmente. Bom, eu conversei com o professor Nelson Cunha Mello,
Obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.